pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, estamos dando início agora ao revestimento das paredes do banheiro daquela obra que a gente estava executando. Então, praticamente a parte de chão a gente terminou, a gente está terminando agora já de assentar os rodapés, já vai fazer rejunte. Enquanto isso, eu já vou dar início nas paredes do banheiro. Então, primeira coisa é fazer o estudo dessas paredes, como que eu vou começar, como que estão essas paredes, para saber o que que eu tenho que fazer para começar já da melhor maneira possível, beleza? Sabendo disso, sabendo que esse vídeo vai ser top, se inscreva nesse canal se você não for inscrito, finca o dedão nesse like, ativa as notificações e vai acompanhando com a gente aí. Qualquer detalhe que você fizer diferente do que eu estou fazendo aqui, ou tiver alguma sugestão, ou se você aprendeu algo que você não sabia, comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu quero saber a sua opinião, para nos próximos vídeos eu estar falando sobre ela. Bora para esse vídeo aí, esquece de se inscrever e fincar o dedo nesse like não. Ó, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou fazer a instalação de porcelanato em um banheiro, sempre começo pela parede do fundo, porque é a primeira vista que eu vou ter e o revestimento lateral vai rematar as juntas, né? Se você faz ao contrário, é o seu modo de trabalho, né? Eu tô aqui passando o meu. Eu começo sempre pelas paredes do fundo. Então, o que que eu tive que me ater aqui? A primeira coisa, fazer todas as conferências dessa parede. Conhecer o meu porcelanato, ó. O porcelanato que eu vou usar é este aqui, um porcelanato de 82 por 82. O revestimento é aquele ali, então vou trabalhar com esses dois. O do chão ainda não tá aqui, o do chão é diferente também. A gente vai fazer um nicho nessa abertura aqui. Essa aqui é a soleira desta janela. Essa janela vai ter um detalhe que eu vou ter de fazer aqui, ó. Esse serviço não foi feito para fazer um revestimento com meia esquadria lateral. Mas como é eu que estou fazendo, eu quero fazer um revestimento com meia esquadria lateral. Esse requadro está com 60 centímetros por 42,5. Os 2,5 é a diferença que normalmente se deixa para colocar a soleira de granito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou reabrir 2,5 centímetros nessa parede aqui, para ela ficar com 62,5, para eu fazer as viradas. Eu quero fazer as viradas em meia esquadria. E eu vou aumentar 1 centímetro para baixo ou para cima aqui, para eu sobrar com os 40 livre, né? E tendo a meia esquadria em cima. Então, eu vou ter esse trabalho, mas eu vou fazer. Um ponto que eu já analisei. Segundo ponto que eu fiz, saber até onde que o piso vai subir. Como eu tenho o limite da encanação, e aqui vai ter um rebaixo de gesso, então eu já peguei ali do ponto mais baixo que eu alcancei, que foi ali, ó, e joguei o nível, né, da parede, para saber até que altura que eu vou instalar esse revestimento. Meu limite é aquele cano ali de referência. Medi de cima para baixo, para descer com peça inteira, e eu entendi, eu achei aqui 3 peças inteiras e o recorte embaixo. Tem muita gente que faz, às vezes, o chão primeiro e tal. Não é o sistema que eu faço. Não estou aqui para avaliar o sistema que o pessoal faz. Eu vou sair, eu acho que, se não me engano, é uma marcação que tem ali assim, ó. Já deixei até marcadinho. Vou sair dali para cima e vou deixar esse recorte por último. Segunda coisa que eu fiz, avaliar se o porcelanato compro vai dar para fazer essa parede, quais são os melhores aproveitamentos do corte e estética. Eu fiz a análise para sair com a peça inteira no meio e jogar os recortes para os lados. A perca foi a mesma que se eu saísse com uma peça inteira aqui, ó, ela dá aqui e sobrar um recorte. Então não justifica eu fazer 2 recortes para trabalhar uma peça inteira, sendo que o recorte que vai dar aqui é grande e a perca é a mesma. Então eu vou sair com a peça inteira. Porém, para sair com essa peça inteira, eu tive que avaliar o prumo dessa parede, se ela está bem aprumada. Para fazer isso, eu simplesmente vim aqui com o meu nível a laser, peguei a linha de prumo, coloquei ela pertinho do canto ali, né, o mais perto possível, e fiz a análise. A parede não tá das mais ruins não, dá para passar assim, saindo, ela dá uma leve aberturinha ali em cima, mas o revestimento depois vai tampar. Então eu posso sim sair com uma peça inteira aqui, jogando o recorte para esse lado de cá. Depois que eu fizer esse fundo da peça aqui, eu vou começar a fazer o revestimento deste pilar. Este pilar, esse requadro que está sendo feito aqui, ele está para descer a encanação de esgoto, né, da parte de cima do prédio aqui. Então fizeram um requadro aqui e a gente vai fazer o revestimento dele com o mesmo porcelanato, que é esse porcelanato aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente fez foi essa análise. Eu já analisei, o piso vai dar, tá tranquilo.
vou começar a fazer as marcações. Primeira coisa, eu vou fazer esse recorte aqui, vou instalar essa soleira, né, de mármore aqui, de granito, né, e partiu disso, tá prontinho, vou começar a instalação. Essa janela, você pode observar que ela não está centralizada com a parede. Por que isso? Porque ele centralizou ela quando fez a confecção, a construção da obra, e depois colocou o requadro. Então, baseado nesse requadro, a janela não está centralizada, mas baseado no chão, no corpo do banheiro, a janela está centralizada. Então não cabe a nós fazer essa alteração. Isso é uma alteração do cliente, alteração do pedreiro. Nosso negócio é vir cá fazer o revestimento sem ficar avaliando o serviço dos outros. Se você tiver a possibilidade de acompanhar uma obra, né, como essa obra já está pronta aqui há muito tempo, questão de reboco, sempre quando a gente faz esses rebocos de canto aqui, ó, é interessante que se corte para dentro. Você que é pedreiro, né, acabamentista, que faz os seus rebocos aí de banheiro, cozinha, terminou o reboco, passa a ponta da colher aqui, ó, faz um corte para dentro, que fica muito mais interessante do que deixar só pela régua. Porque aqui agora eu vou ter de vir com a picola aqui, ó, falando em picola, agora eu falo sobre isso. E descascar, né, aprofundar esse corte aqui. No vídeo passado eu mostrei uma ferramenta que a gente usa aqui e perguntei a galera como que chama na região de vocês aí. Agora eu vou mandar uma foto dela aqui em cima. Aqui a gente chama de picola, tá? Cada região tem um nome diferente. Beleza? Vamos embora começar aqui agora. Já vamos fazer a destruição ali, né, para engrossar aquele requadro e fazer a instalação aí. Pessoal, o que a gente fez aqui até agora? Eu limpei, né, os pés de parede, eu aproveitei que eu usei o martelete ali, já fiz aquela regularização do canto da parede, para ajudar o piso a encaixar ali, não precisar ficar parando. Tirei o excesso, tinha algumas rebarbinhas com espátula, cortei, né, aqui na lateral. Eu comecei cortando com uma machadinha ou uma picola, o que você tiver aí, para não estourar demais de lá. Mas como esse reboco aqui está muito duro, acho que foi usado aqui aquele cimento para concreto usinado, então eu já decidi pegar o martelete para finalizar. Tirei na parte de cima também para alcançar a altura e fiz a instalação da soleira. Isso aqui é uma soleira com cadeirinha, é um sistema de soleira em pedra, né? Deixa eu mostrar aqui por cima para vocês. Sistema em pedra, onde que ela impede que a água passe por cá. Ela tem aqui
o seu ressalto, é uma pedra montada em cima da outra. Fiz o nivelamento e joguei uma leve quedinha, a gente chama de meia bolha no nível aqui para frente. Conferi a questão do nível e já fiz o preenchimento da lateral dela aqui. Distorci com uma peça de piso para essa cadeirinha, esse ressalto de pedra aqui, ó, ficar praticamente um pouco a mais do que a grossura do piso. Para quando eu fizer a instalação do piso, vai ficar rente com essa parte. Do lado de lá ela passa para fora, que é um sistema de pingadeira, para a água que escorrer aqui não escorrer na parede. Ela volta um pouquinho para dentro e já cai para o chão. Então o primeiro passo. Varri a parede para tirar as poeiras e joguei água para umidificar ela, né, e já tirar qualquer resíduo. Pronto, agora aqui está preparado para eu começar a fazer a instalação do piso já. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, do como que tá aqui, né? É bom ver os outros trabalhar, não é? Esse porcelanato 82 por 82 não é brincadeira não. Neste caso aqui do banheiro, pessoal, eu estou trabalhando com dupla colagem. Tanto a argamassa na parede quanto a argamassa no porcelanato. O porcelanato é grande, né? Então para a gente evitar que o meio dele ou algum lugar fique choco, a gente vai trabalhar com dupla camada. Nivelei, primeira fiada, saindo, deixando a saia. Então vou trabalhar 3 peças inteiras daqui para cima e finalizar lá no ponto de referência que eu falei para vocês. Essa é a parede mais complicadinha da gente trabalhar. Então, o primeiro corte aqui foi sossegado. Eu tive um corte na peça de cá. Separei a abertura do nicho, está centralizado. Aqui vai ser um nicho de 1,20 por 1,20. Agora, essa próxima peça, ela já tem recorte ali e ela já começa a trabalhar a meia esquadria lateral. Então, agora é uma pecinha mais chata de fazer. Como eu não tenho muito apoio aqui, o que eu vou estar trabalhando? Eu vou pôr a junta niveladora ali em cima e vou usar o meu nível a laser, né, usando a parte do prumo dele aqui para pegar a referência dessa peça. E aí sim eu vou achar o corte de baixo da soleira e vou achar o corte ali de cima e o corte aqui. Então essa peça vai fazer um zigue-zague lindo aqui agora, né? Bem complicadinha de fazer, mas devagarzinho a gente faz.
pessoal, a gente tá finalizando aqui por hoje. Paredinha deu trabalho, porque porcelanato é muito grande, né? 82 por 82. Os cortes da janela, tudo com meia esquadria. Ver se eu consigo pegar uma luz aqui. Opa, deu certo aqui. Tudo com meia esquadria. Então, muito corte para fazer, né? A maioria das peças igual essa aqui, ela teve corte de cá, em cima, até ali com meia esquadria. Então, a gente tem que fazer ajuste várias e várias vezes até chegar num acabamento bacana. Mas tá bom, primeiro dia de parede tá ótimo, pelo menos a parte mais pesada a gente finalizou. Amanhã a gente vai trabalhar a parte desse requadro aqui, ó. Então tem muita meia esquadria para fazer e eu vou aproveitar e vou tentar terminar a meia esquadria da parte interna. Até lá já vai estar sequinho. Depois que a gente terminar essa parte aqui, aí é tranquilo. Aí o banheiro a gente consegue acelerar ele. Mas para primeiro... Mais um vídeo dessa nossa saga de instalação de porcelanato. Mandando muito conteúdo pra galera aí. Não dá pra fazer muita coisa, porque se eu for ficar mudando câmera toda hora, você viu que hoje praticamente nem rendeu. Tive que dar uma parada na instalação, mas tá bom. A gente tá mostrando o máximo que dá aqui, né? Quero ver nos comentários de vocês aí embaixo o que vocês estão achando, né? Que sugestão que vocês me dão, o que vocês fazem diferente aí. Compartilha comigo aqui. Me fala como que você faz esse tipo de instalação. Se você começa pela parede do fundo, se você faz aquele tipo de meia esquadria ali para fazer o requadro, se tá indo belezinha na sua opinião. Beleza, comenta com a gente aí. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, finca o dedão nesse like, ativa as notificações e até o próximo vídeo aí. Até mais!